Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Muito obrigada pela presença e pela audiência de vocês. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Conhecimentos e Atualidades. Vamos para mais uma aulinha hoje? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar, essa aula e a próxima, nós vamos conversar um pouquinho sobre o PIB, sobre essa questão de economia, vamos falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Então, o que é o PIB? Produto Interno Bruto. Você já deve ter ouvido falar sobre isso nos jornais, na internet, com certeza você já ouviu falar, o PIB brasileiro, o PIB de Minas Gerais. O que é esse PIB? O Produto Interno Bruto, pessoal, é a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um determinado local. Então, eu posso fazer isso aqui em Araxá, eu posso fazer isso com Minas Gerais, eu posso fazer isso com o Brasil, certo? Porque eu vou somar tudo que é produzido de riqueza, todo o dinheiro que é circulado dentro de um determinado lugar em um determinado período. Então, por exemplo, eu posso fazer o PIB do Brasil durante o ano de 2022. E com certeza a gente vai ter. O PIB de Minas Gerais do ano de 2022. Ou o PIB do Brasil no último trimestre, ou seja, nos últimos 3 meses. Então, qual foi a soma de valores, a soma de dinheiro que o país conseguiu arrecadar, tá? Então, é isso. E a gente vai começar aqui agora. Bom, vamos falar aí do PIB brasileiro. Então, como que é isso, né? Olha só, vamos analisar quanto o Brasil tem de dinheiro. Então, aqui, o PIB de 2020, estão vendo? Olha, ele caiu, estão vendo que tá vermelhinho? E tá aqui tá negativo, ó, 3,9%. O que aconteceu em 2020, gente? A pandemia, não foi? A pandemia não foi o primeiro ano de pandemia, onde a gente teve que fazer lockdown, onde a gente teve que ficar em casa, não trabalhar. Então, o que aconteceu com a economia? Desacelerou. Não só a brasileira, isso é um fenômeno mundial, né? Então, a nossa economia desacelerou. Mas aí, a pandemia começou a ceder, aos poucos nós começamos a voltar para as nossas atividades, as empresas começaram a abrir novamente e mais dinheiro começou a circular no mercado, não só brasileiro, mas também do mundo. Mais empresas voltaram a comprar do Brasil, porque durante a pandemia a gente teve muito contrato suspenso, né? Porque foi o mundo, né, que desacelerou essa economia, o mundo parou de comprar tanto, né, e vender. E aí, a gente aqui em 2021, olha só, o que aconteceu com o PIB? Ele não está mais negativo, agora ele está positivo, um crescimento de 4,6%. Né? Então, isso mostra que o Brasil teve um crescimento de 4,6%, ainda não é um crescimento tão bom quanto o que a gente tinha antes da pandemia, a gente decaiu com a nossa economia, né? Logicamente, depois que a gente tem uma crise econômica, é gradativo que o mercado, é gradativo que o PIB volte a subir, né? A gente não sai de uma crise econômica tão rápido, ainda mais uma crise que se perpetuou por tanto tempo em função de uma pandemia, né? Então, mas aqui em 2021 a gente já mostra um crescimento desse PIB e hoje a gente tem o valor de 8,7 trilhões, né, de reais aqui, que é o PIB brasileiro. Então, é todo o dinheiro que está circulando dentro do nosso país, tá? O Brasil já ocupou a 7ª posição no ranking do PIB mundial, a gente caiu de posição, né, vários países até caíram agora em função da economia e a gente está em 11º lugar. Bom, e vamos ver do que é composto o PIB? Então, se eu falei para vocês que o PIB é tudo que tem dentro de um país, todas as riquezas, tudo que é produzido dentro de um país. Mas o que se produz, né? Qual percentual? Quem produz mais? Quem produz menos? Qual setor colabora mais? Vamos ver. Olha só, aqui a gente tem, de amarelinho, 20,40%. Então, 20,40% do nosso PIB é da indústria. Tá? A indústria ela vai abocanhar aqui esse valor, tá certo? Então, o país tem 20,40% do seu PIB com serviços de indústria, tá? Aqui também, gente, a gente pode colocar muito o agronegócio, tá certo? E aí a gente tem a agropecuária com 6,80%. Por quê? Aqui a gente está falando mais daquela pecuária familiar, daquela pecuária que vai abastecer, né,
a nossa comida dos supermercados, porque hoje a agricultura, ela tem a parte industrializada dela, que é o agronegócio, né, que o Brasil é tão forte, mas a gente também precisa de comida para abastecer o mercado interno. E 72% de serviços. O que são os serviços? É tudo de comércio que a gente tem, de uma loja bem pequenininha, de um bar bem pequenininho, até uma rede de lojas muito grandes, o comércio, até o cabeleireiro, até o restaurante, as escolas, principalmente particulares. Isso tudo é um serviço, tudo que atende a população, tá? O restaurante, o supermercado, a manicure, o jardineiro, o cozinheiro, todos esses profissionais, eles prestam serviços. Aliado a isso, a gente tem o comércio. Não importa o tamanho, tá, gente? Então, é esse o dinheiro que circula. Agora, nós vamos ver um videozinho para explicar um pouquinho aí o que é o PIB, Produto Interno Bruto. O que é PIB? A macroeconomia, como vimos na aula anterior, olha para o todo, lembra a visão panorâmica de uma floresta. E de toda a fauna e flora observadas pelos economistas, o Produto Interno Bruto, o famoso PIB, é um dos ecossistemas que mais merecem atenção. O PIB é a medida em dinheiro de toda a produção de um país em determinado período. Mas atenção, entram na conta do PIB apenas bens e serviços produzidos no período em questão. Por exemplo, se um carro foi produzido em 2014, mas foi vendido em 2015, ele entra apenas no cálculo do PIB de 2014, não no de 2015. E o que mede o PIB? Ele mede a atividade econômica dos países. Mas temos um problema aí. A unidade de medida do PIB é dinheiro, e quando medimos tudo em dinheiro, precisamos fazer alguns ajustes. Imagine se a produção de todos os itens for constante de um ano ao outro, mas o preço de tudo tiver dobrado. O cálculo do PIB não seria fiel à realidade. Afinal, o PIB teria dobrado sem alteração nenhuma no ritmo de produção. Esse cálculo a preços correntes, menos preciso, é o chamado PIB nominal. Os economistas preferem medir a atividade econômica com o PIB a preços constantes, conhecido como PIB real. Nessa fórmula, explicando aqui de maneira simplificada, os economistas calculam o PIB como se os preços não tivessem mudado ao longo do tempo. Funciona assim. Para calcular o PIB real de 2015, os economistas usam 2014 como ano base para os preços. Ou seja, toda a inflação ocorrida em 2015 é desconsiderada. E é só assim, observando apenas a variação física da produção econômica, que dois PIBs de dois períodos diferentes podem ser comparados. Mas e aqueles gráficos todos que vemos na TV quando falam sobre o PIB? O que significam? Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso. Bom, gente, acho que deu para vocês acompanharem aí, né, o que é o PIB, né, para a gente entender melhor o que é o desenho desse PIB, como ele é feito, né, aqui, não só no nosso país. Hoje, gente, só para a gente voltar um pouquinho, se a gente seguir, qual que é o ranking do PIB mundial, né? O país que detém o maior PIB do mundo é os Estados Unidos, a maior economia do mundo são os Estados Unidos. Depois a gente tem a China, com o posto de segundo lugar, uma economia que cresce muito, né? Depois da pandemia também recuou, mas a China ainda cresce bastante. Depois a gente vai ter a Alemanha, o país mais rico da Europa, né? E que ocupa aí o terceiro lugar no ranking mundial. E por fim, a gente vai ter o Japão. O Japão já foi a terceira maior economia do mundo, a Alemanha superou a economia japonesa e hoje o Japão caiu para quarto lugar, certo? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre um outro conceito que é muito interessante, que é a renda per capita. Então vamos prestar atenção aqui. Olha, o PIB era o Produto Interno Bruto, ou seja, era tudo. A gente vai pegar tudo que foi produzido e vai somar. Então o valor total que a gente viu aqui, olha, a gente até falou o valor, né, do PIB, olha, 8,7 trilhões. E aí, o que é a renda per capita? A renda per capita é quando a gente pega essa renda total e a gente divide ela por
pessoa, por indivíduo, tá? Então, eu vou pegar a renda total do Brasil e vou dividir pelo número de habitantes que a gente tem no nosso país, certo? Isso vai me dar a minha renda per capita, que significa renda por cabeça. Então, é uma renda por indivíduo, tá? Então, quer dizer, quanto mais o país tiver uma renda elevada, mais chance da gente ter uma renda melhor para cada indivíduo vai acontecer. Ou se aquele país também tiver uma população pequena, né? Aí a gente consegue também fazer essa distribuição melhor. O Brasil, a gente tem uma população grande, né? Então a gente tem muitas pessoas aí para a gente dividir a nossa renda per capita. Bom, mas olha só, entre 2013 e 2020, a riqueza do brasileiro, né, deverá cair. Então a gente tem uma diminuição nessa renda per capita, tá? Então a gente olha esse gráfico, a gente vê que a gente teve aí uma pequena queda, né, na renda per capita que é proporcional ao brasileiro. Isso significa dizer, né, que o nosso PIB também caiu. Porque quando a gente pega aquele valor total e divide, se ele estivesse aumentando, a gente teria mais renda per capita. Não foi o caso, tá? E aí a gente vai ter, 2020 a gente estava vivendo aí o auge da pandemia, né? Então a gente tem essas questões. Bom, e aqui eu trouxe para vocês um simbolismo da diferença entre PIB e Produto Interno Bruto. Então, olha só, gente, o Produto Interno Bruto é quando eu tenho todos os indivíduos e olha só, o montão para ser distribuído. Então, tem aqui os menininhos com um pacote de maçã. Ninguém ganhou nenhuma maçã, tá vendo? Tá tudo junto aqui. Já a renda per capita é quando eu peguei esse PIB, olha só, e eu dividi com os habitantes. O que eu fiz? Eu peguei os mesmos meninos e eu peguei todas as maçãs que eu tinha aqui nesse saco, nesse pacote, e eu dividi com cada um desses meninos, dessas crianças de forma igual, tá vendo? Então, aqui, gente, esse pacote com maçã simboliza todo o nosso PIB, toda a nossa riqueza. E aqui, na renda per capita, é quando eu pego essa riqueza e vou dividindo ela por habitante, tá? Então, essa que é a diferença. O PIB é tudo e a renda per capita é dividida por habitantes. E aí, a gente tem uma outra ideia, que é a renda per capita familiar. Isso é muito importante até para a gente usar na nossa casa, né? Você já parou para fazer a sua renda per capita familiar? Como você vai fazer isso? Você vai pegar toda a soma de dinheiro da sua família, as pessoas que moram com você. Quem mora na sua casa ganha quanto, né? E aí você vai dividir pelo número de pessoas que vivem na sua casa. E aí você vai achar a renda per capita para cada um. Significa que cada um ali terá aquele valor para se sustentar, aquele valor para poder atender as suas necessidades, tá? Então, é só vocês fazerem aí essa renda per capita para saber quanto cada um na casa tem, né? Naquele período que você estipular. Então, soma aí a renda da sua família, por exemplo, no período de um mês e divide essa renda pelo número de pessoas ali dentro, tá? Você vai estar fazendo aí a renda per capita da sua família. Isso é ótimo para você poder se balizar sobre as suas finanças, né? Organizar melhor o seu dinheiro. Bom, e a renda per capita, o PIB brasileiro, ele depende muito das commodities. Commodities, gente, é matéria-prima, é agricultura, é pecuária, é mineração. Então, a maior parte do nosso produto interno bruto, a maior parte das nossas riquezas estão aqui, dentro das commodities. O Brasil é um país, gente, que vive de commodities, tá? Então, a gente tem uma exportação muito grande de minério, a gente tem uma exportação muito grande de produtos agrícolas. E quais são os principais produtos que a gente exporta? Bom, soja, minério de ferro, petróleo pesado, bruto, né? Farelo de soja, depois café. A cana-de-açúcar também é um produto que a gente exporta bastante. Então, a gente nota que são todos produtos de cunho primário, produtos de matéria-prima. Então, são as commodities, certo? E esses valores são negociados em bolsa de valores. Bom, gente, era isso que eu tinha para nossa aula hoje. Bom, um beijo enorme para vocês, tá? Muito obrigada pela audiência de sempre. Aguardo vocês na nossa próxima aula e até mais.